Olá pessoal, tudo bem? Nós viemos hoje aqui com mais um vídeo, um estudo na verdade, que a gente vai estar falando aqui sobre o pecado, tá? Como o pecado do homem adentrou ao mundo, como se deu esse pecado, né? As fases que esse pecado se deu, tá? E espero que vocês gostem. É um tema muito interessante, muito importante. Você que está nos assistindo, já se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para você ficar sabendo de todos os vídeos no momento certo que for lançado, que a gente colocar o vídeo, tá? Dê aquele like, tá? Nos ajude, fortaleça aí o nosso canal, tá bom? Vamos iniciar aqui com a questão do pecado em Gênesis, tá? O livro de Gênesis, capítulo 3, tá? A gente vai fazer a leitura de todo o capítulo, tá? A parte até o versículo 7, que diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, a Eva: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, porque não morrais, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vindo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele também comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Glória a Deus. Então, essa é uma parte integrante aí do capítulo, né, de Gênesis 3, onde fala aí do pecado. Como se iniciou o pecado no mundo, né? Através de quem? Como é que esse pecado veio parar no mundo? Tá? A gente vai fazer aqui uma breve consideração, certo? Observe agora sua pergunta à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Quando a serpente faz esse questionamento, a serpente tenta distorcer a própria palavra de Deus, porque Deus não disse isso, né? Deus, claro, não disse isso. Sua palavra foi: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente, quando a serpente vai de encontro a Eva, ele tenta distorcer a palavra do próprio Deus. Então ali ele já entra, né, com astúcia, enganando, tentando enganar a mulher. A pergunta da serpente estava carregada de astúcia e engano. Ela questionou se Deus havia falado indubitavelmente o que fora dito à mulher pelo marido. Perverteu o que Deus de fato disse, e mais deu a entender que se Deus fosse bom e justo, não teria proibido o homem e a mulher de usufruir do bom fruto e da... Então, ele quis colocar a serpente, o que a serpente quis fazer, o que a serpente fez, na verdade, ela distorceu a palavra do Senhor, de Deus, para com a mulher, dizendo para a mulher que se ela comesse, ela seria como o próprio Deus, ela teria o conhecimento como o próprio Deus. Tá? E não é a verdade, a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Porém, a serpente conseguiu, né? A mulher, com isso tudo, ela se iludiu, foi na conversa intransitória da serpente e ali comeu, tá? Depois ela deu desse próprio fruto proibido também ao marido, tá? E a gente vem falar do pecado que aí ele foi induzido, a mulher foi induzida, mas ela podia procurar o próprio Deus, o Criador do céu e da terra.
O marido comeu porque a mulher deu para ele? Foi, mas ele também tinha um livre-arbítrio de escolher, de não comer. Então a gente vê que foi que a liberdade, eles tiveram a liberdade, Deus deu a liberdade de escolha para eles, para que eles pudessem, né, ou comer ou não, porque Deus esclareceu, Deus deixou tudo bem claro, que aquele fruto era proibido, porque eles saberiam tudo sobre o bem e tudo sobre o mal, e até então não. Então tudo para eles era visível, era tranquilo, era calmo, assim como Deus colocou. Porém, depois de todos esses fatos, né, tudo se tornou de maneira aleatória na vida tanto do homem, Adão, quanto de Eva. E a gente vem falar também da natureza. Passamos agora a uma consideração da natureza do pecado. Nosso interesse nesse momento é descrever o pecado e sua ocorrência com vários componentes ou elementos. Vamos observar em sequência o pecado como incredulidade, como orgulho e como desobediência. Que foi o que aconteceu. Esse pecado ele teve 3 fases. A fase da incredulidade, que eles não creram no que Deus falou. Teve a fase do orgulho e, por último, a fase da desobediência, que foi a fase do próprio, né, ato do pecado, de comer. Tá? Incredulidade. Toda a história do primeiro pecado em Gênesis 3 está baseada no estremecimento da fé em Deus e sua palavra, sua bondade e sua justiça. A história começa conforme se observou com as palavras da serpente. Foi isto mesmo que Deus disse? A serpente não estava de modo algum simplesmente pedindo uma informação, antes questionava a palavra do próprio Deus. Foi isto mesmo que Deus disse? A serpente entrou com essa colocação, com esse questionamento a Eva. Foi isso mesmo que Deus disse? Aí ele entrou com astúcia para o quê? Para confundir a cabeça, a mente de Eva, para que ela pudesse realmente ser visgada aí pelo pecado. Então, a Eva foi incrédula, porque ela não confiou, ela não acreditou na palavra do próprio Deus. Esse foi o momento de incredulidade que Eva, né, não observou, não parou para pensar que a palavra de Deus, o Criador, era a palavra correta. Então ela, né, obedeceu uma serpente, né, do mal. O orgulho. Na narrativa de Gênesis, depois de dizer certamente não morrerão, a serpente continuou. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, são conhecedores do bem e do mal. Então essa questão do orgulho, a serpente também entrou com uma astúcia, dizendo para Eva que a partir do momento que ela provasse, que ela comesse do fruto proibido, ela não seria mais a Eva, mas sim como o próprio Deus, o Criador de tudo, ele saberia de tudo. Então Eva pensou, analisou o que a serpente colocou na mente dela. Se eu comer desse fruto, eu não vou ser simplesmente como eu sou, e sim como Deus. Eu vou saber de todas as coisas, eu vou ser tão poderosa quanto o próprio Deus. Então entrou a questão do orgulho, aquilo ali foi crescendo dentro de Eva, pela astúcia da serpente. Primeiro ele colocou a questão da incredulidade, questionando a Deus. Será que foi isso mesmo que Deus falou? Segundo o orgulho, ele foi colocando, né, aquilo dentro do coração de Eva, aquilo ali foi crescendo, dizendo para ela que ela teria o poder, teria o conhecimento como o próprio Deus. Amém? E por último, né, finalizando o nosso estudo sobre o pecado, a questão da desobediência. Por fim, lemos que ela tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Nunca é demais destacar o significado trágico dessa ação, pois por ela o pecado agora adentrou na raça humana. Então, por último, foi a questão da desobediência. Primeiro ela foi incrédula, depois aquele orgulho, ela deixou aquele orgulho tomar dentro dela, dentro do coração, dentro da mente dela, e por fim, realmente, de fato, ela desobedeceu, ali tomando o fruto proibido, comeu, né? Deu ao seu marido, que ele também tem a sua parcela, tá? Não é porque ela que foi impactada primeiramente pela serpente, ela que foi, né, questionada pela serpente, comeu primeiramente, que o marido não tenha culpa nenhuma, tá? É errado falar isso porque o marido também ele tinha o livre-arbítrio de comer ou não, mesmo que a mulher tenha comido.
Tá? É o que acontece nos nossos dias atuais. Fulano de tal pecou, vem falar comigo, é bom, é legal, eu vou lá também? Não. Eu tenho que pedir o quê? Conhecimento para Deus, eu tenho que pedir informação para o meu Deus. Eu tenho que entrar em oração para saber aquilo ali se realmente é válido, se aquilo realmente vai ser bom para mim, se aquilo ali não vai me levar para o mundo de pecados, para o mundo de crime, para o mundo de prostituição. Eu tenho tudo na minha vida, todas as barreiras, todas as passagens, todas as pedras que aconteceram no meio do nosso caminho, da nossa vida, a gente tem que pedir a Deus a informação. Então, esse é o nosso estudo sobre o pecado, como realmente o pecado adentrou ao mundo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se inscrevam, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, dê aquele like, que ele fortalece o nosso canal e até a próxima, em nome de Jesus.